Olá, tudo bem? Hoje, quinta-feira, é dia de live na Challenge e a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tá com dúvidas, né? Por exemplo, agora abriram as fronteiras no dia 7 de setembro. Quem pode entrar no Canadá, quem não pode, quais são as exigências a hora que você chega no aeroporto de Toronto. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu vou convidar a Isadora, a Catiúce e o nosso convidado especial, que é o Euler, que faz esse serviço de buscar as pessoas. Isso faz uma diferença gigantesca, gente. Parece que é bobeira, mas você vem baqueado de um outro país, horas de voo. Oi, Isa, tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu tô completamente perdida hoje com os horários. Eu até pedi para as meninas me alertar, porque eu moro em British Columbia, estou em Calgary, Alberta, já tem uma hora de fuso, que é diferente do fuso do Euler, que é diferente do fuso da Cati. Então tá meio complicado aqui a, a minha cabeça. Então eu vou convidar o Euler e vou convidar a Catiúce para a gente falar sobre esse assunto de chegada no Canadá, que é um assunto assim. Oiê, Oi, Cati, tudo bem? tudo? O Euler tá entrando. E a Alessandra tá numa feira lá em Montreal, falando, vendo colleges. Olá, Euler, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para quem já é boa noite, boa tarde, bom dia, né? Aqui a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que Sim, é uma vocês estão? confusão. Tudo tranquilo. Eu falo que a minha meta de vida é comprar 5 relógios e colocar na minha parede. Um com cada fuso das pessoas com quem eu trabalho, para eu conseguir ter menos confusão, porque a gente às vezes faz uma bagunça de horário de reunião aqui que é uma doidura. Muito obrigada, Euler, por você ter aceitado vir conversar com a gente, falar um pouquinho como é que está ali o aeroporto de Toronto, você que está sempre passando por ali. Recentemente, você buscou uma cliente nossa, a Gisele, né? Gisele, A Isso. Gisele, ela chegou que dia, Isa? segunda-feira passada. Chegou segunda-feira, então nada melhor do que você que está ali no aeroporto, que está em contato com essa rotina para poder nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas que os nossos clientes têm. E também a gente vai aqui falar sobre precauções que você tem que ter, o que você tem que ter em mente antes de sair do Brasil, para que a sua chegada no Canadá seja bem tranquila, não tenha problemas ali com os oficiais e você possa, se eu fosse você, se você gosta de conforto, contratar o Euler e ter ele ali na porta do aeroporto te esperando. Eu gostaria de dar uma introdução aqui, né, pessoal, para como eu conheci o Euler, né? Lá em 2019 eu fui a trabalho para o Canadá, para Toronto, e o Euler que foi contratado para fazer o meu transfer de retorno para o aeroporto, né? Então, desde ali eu mantenho uma relação de amizade hoje com o Euler, né? Euler, até meus primeiros pratos do Canadá foi ele que me deu, né? E como é importante a gente ter alguém na chegada quando a gente chega no Canadá. E aí, quando a gente mudou para o Canadá de fato em 2020, o Euler que foi fazer o nosso transfer, né? Eu caí, até me ajudar a levantar no gelo, na minha primeira escorregada, o Euler me ajudou. Bem, é um prazer poder estar participando, contribuindo nessa live aí com bastante informações que possa enriquecer, né, os clientes, todos aqueles que buscam informações do Canadá, de como chegar, como é que é esse primeiro contato, né, com um lugar que para muitos nunca, né, tiveram aqui, então tem aquela ansiedade, né, de por tudo que está vivendo, né? Alguns está vindo estudar, está saindo do país pela primeira vez, outro está vindo residir, né? Ou simplesmente a lazer, né? Então, esses tipos de perfis de clientes a gente
tem atendido e cada um tem uma história, né? Eu costumo dizer assim que qualquer dia desse eu faço um livro, eu escrevo um livro de tanta história que a gente escuta, né? De tanta história de vida, né? De famílias ou de estudantes que estão vindo pela primeira vez. Às vezes é mãe que entra em contato comigo, oh, meu filho está chegando, minha filha está chegando, por favor, me manda notícia quando ele estiver com você e tal. E eu costumo dizer que não é somente um transfer, né? É toda uma experiência e toda uma relação ali de confiança Cuidado, né? e cuidado que a gente acaba passando, né? A gente na Resetransfer a gente tem muito aquela alma brasileira, sabe? De você chegar e tudo bem, assim, para muitos tem aquela experiência de intercâmbio, de querer já ter o contato com o inglês, com a cultura, com tudo aquilo que envolve o intercâmbio, que vocês sabem disso, né? Mas nada bom, nada melhor que você chegar num país que você não conhece nada e você escutar um português e ter aquele primeiro momento ali, né? Poxa, né? Tô seguro e tal. Então, é isso que a gente passa nesse primeiro momento. Logicamente, os clientes que vêm para intercâmbio depois têm a experiência. A própria Gisele, né, a cliente que eu peguei semana passada, ela exatamente falou isso. Nossa, eu não sei falar nada de inglês, me ajuda quando chegar na homestay. Eu digo, calma, que é assim, é só o primeiro contato. Depois você vai e isso daí desenvolve com a tua experiência de intercâmbio. Mas esse acolhimento inicial eu acho super importante e é isso que a gente passa nesse primeiro momento, sabe? E eu acho super importante a RC Transfer com os parceiros ter alguém, né, de presença aqui que possa dar essa confiança para aqueles que estão vindo pela primeira vez e tendo a primeira experiência. Olha, eu diria até mais, não só vindo pela primeira vez. Quando eu vim para o Canadá, a primeira vez foi em 2016. Meu inglês também era bem básico e eu contratei o transfer da própria homestay. Então, a minha host mother que ia me buscar lá no aeroporto. Ela chegou uns 40 minutos atrasada lá. Eu não sabia para onde ir. Meu telefone não pegava o Wi-Fi do aeroporto de jeito nenhum. E eu não sabia o que fazer. Daí, só que eu sou meio descolada, fui lá e vi uma pessoa sentada ali e falei assim: posso usar teu telefone? Porque eu preciso ligar para a escola, porque eu não sei o que fazer, meu telefone não pega. Contei lá do meu jeito, com o meu inglês. Liguei para a mulher e ela falou: ó, não, estou estacionando, me atrasei, desculpa, espera aí na frente do Tim Hortons que eu já estou chegando. Mas isso que era a própria homestay. Mas, por exemplo, agora, eu tô em viagem, tô em Calgary. Quando fui escolher um hotel aqui, eu escolhi um hotel que tinha um shuttle, que fosse me buscar no aeroporto. Por quê? Porque você tá vindo do. Imagine que aqui é só um voo de 1 hora e meia, mas é um local novo, você vai ter que chegar num lugar que você não conhece. Então, eu prefiro ter alguém de confiança do que ir atrás de táxi, Uber, essas coisas, numa primeira chegada. Mas imagine quando você está vindo do Brasil, 200 horas, né, de voo, né, todas aquelas horas de voo, se tem uma parada ou não, país novo, cultura nova, por mais que você fale inglês, às vezes dá aquele baque, né, quando você chega, você nem sabe se você fala português nem inglês, e ainda tem que desenrolar telefone, desenrolar transfer, saber como. Ah, ok, vou pegar. Tem o metrô, tudo bem, mas pegar o metrô, sair em qual estação, andar, pegar ônibus. Então eu sempre falo, gente, existem certos serviços que não é despesa, é um cuidado com você mesmo. Então, para que você vai ficar quebrando cabeça? Se você tem alguém em Toronto, tranquilo. Agora, se você não tem uma pessoa, por que não contar com o serviço de um brasileiro, de uma pessoa que tem uma empresa que faz isso e que pode te dar tranquilidade? Então, eu sou super a favor do serviço de pick-up, de transfer. Eu acho que é uma facilidade de ter alguém ali que conhece todo o esquema. Eu acho que é essencial, ao meu ver. Com E essa certeza. situação de chegada é o que todo mundo morre de medo, né? Na hora que vai chegar, todo mundo já passou por alguma situação desse jeito, você ficar perdido. E a pessoa, quantas vezes o cliente já me mandou mensagem, a pessoa não tá aqui, tipo, ele acabou de sair, mas ele tá tão com medo e cansado que ele já fica apreensivo que alguém esqueceu ele lá. Então isso também é muito importante ter alguém lá
Quando você fala, vão estar esperando você com a plaquinha bonitinho, a pessoa já fica até mais animada, né? Já fica mais segura. E a gente acaba não fazendo só o papel de transfer, né? Acaba fazendo o papel de um receptivo também, né? Sim. Não só a questão de entrar em contato com o cliente até antes mesmo dele embarcar no Brasil, de ter esse cuidado, de passar orientações de como é que vai ser a chegada dele em Toronto. Agora, com essa realidade dos protocolos novos que estão sendo adotados, que a gente vai falar aí mais, né? Uhum. Como é que vai ser? Então, já deixa ele, né, o cliente ciente de como é que tá os protocolos, o tempo mais ou menos de espera dentro do aeroporto, como é que vai ser esse encontro para o transfer, enfim, todos os detalhes, todos os cuidados necessários, né, que a gente tem, já para deixar o cliente tranquilo e saber que vai ter alguém aguardando ele no aeroporto, né, ciente da chegada dele, né, esse exemplo que você deu aí, de chegar cliente e não ter o transfer, né? A pessoa aguardando. A gente que está acostumado aí no aeroporto, infelizmente a gente vê muito ocorrer isso. E muitos, às vezes, alunos que chegam e ficam desesperados por ou não saber o inglês, não é ter bater aquele desespero e ficar desorientado, né? Porque você está num lugar novo, você está num país novo, pessoas falando que não é o seu idioma. Então, inclusive, eu mesmo já ajudei vários alunos que eu não ia pegar. Então, tipo, de orientar e de passar, olha, não, calma, tem paciência, não, vamos entrar em contato, eu fiz ligação pro aluno, né, para quem iria pegar, para ver se já estava chegando ou não. Então, infelizmente, tem dessas situações, né? Certo. Mas para a gente, assim, até de RC Transfer, a gente tem também, né, a responsabilidade, né? A gente preza muito por isso, de estar alinhado com a agência, né? No caso da Gisele, a Isa me passou todos os detalhes, né? De itinerário, de voos, de chegada, horário. A gente tem o cuidado também de acompanhar a previsão de chegada de voo. A gente sabe que muitos voos estão atrasando, muitos voos acabam tendo horário alterado, então a gente acompanha isso, então acaba não ocorrendo esse tipo de imprevistos, né? Sim. Então vamos conversar para quem está assistindo quais são os passos que a pessoa tem que tomar antes de chegar aqui no Canadá, desde o Brasil, desde o do local de saída, o que que ela precisa ter em mãos, quais são as etapas necessárias para daí chegar no aeroporto e o Euler poder falar para a gente como é que estão os procedimentos e os protocolos no aeroporto. Ó, inicialmente, a nossa parceria, né, que a gente tem com a Challenge é especificamente o contato com a agência, né? Esse contato com a agência, a própria agência vai passar todas as informações necessárias para a RC Transfer, para a gente poder estar fazendo o booking, né, fazendo o agendamento do transfer, ter todo o contato do aluno, ter o contato com o aluno antecipado, né, antes dele sair do Brasil, para passar todas as orientações, ele ter ciência e ficar tranquilo que vai ter o transfer aqui aguardando ele. A gente passa informações e vídeo de orientação de encontro, até uma coisa que a gente adotou, né, para até com essas mudanças de protocolos, a gente não estava podendo entrar no aeroporto porque estava restrito o acesso ao saguão do aeroporto, então os alunos estavam tendo que encontrar a gente na área já externa do aeroporto, então a gente fez um vídeo de orientação para que o aluno não, né, num eventual imprevisto, né, não tem como se perder. Então, assim, o contato com a agência, ela é fundamental, pessoal. E esse alinhamento da agência conosco, ela é 100%, até o ponto da gente entrar em contato com o aluno para validar todas aquelas informações e ter a certeza que o aluno está embarcando. Até nisso a gente se preocupa, né? Em Sim, casos de imprevisto que o aluno não consegue embarcar, a gente já está ciente, né? Por algum sim. imprevisto e etc. Então, esse é um passo super importante de estar alinhado com a agência. Certo. Então, vou para as meninas, Kati e para Isa. Para a pessoa vir para o Canadá, primeiramente, o que ela precisa fazer, Catiúcia? Além, logicamente, dela escolher a opção do curso aí, se ela vai fazer um college com a gente, ou um curso de curta duração, né? Depois desse processo aí da matrícula, né, e procedimento de visto, se ela já tiver tudo certinho, a gente tem que, no caso, verificar a passagem aérea dela.
Então, aí que entra, no caso, aí nossa primeira pergunta. Que atualmente, por exemplo, é lógico, abriu as fronteiras agora, mas, por exemplo, os Estados Unidos está fechado e tem muita gente que tem um visto americano. Então, a gente sabe que não pode entrar ainda, tá? Com essa previsão de abertura, tem uma data específica, mas vai ter opção, por exemplo, pela Air Canada, que é voo direto para Toronto, ou tem opções que passa pelo Panamá, com a Copper Airlines, ou pelo México, com a Aeroméxico. A minha pergunta é, por exemplo, se a pessoa pega o voo direto para Toronto, todos esses protocolos que ela tem que ter, além, logicamente, do PCR que ela faz aqui no Brasil e a relação das vacinas, isso para quem já tem as vacinas. Isso só acontece em Toronto ou tem algum outro procedimento, por exemplo, se ela vai para alguma outra cidade como Vancouver ou Calgary ou alguma outra, depois da conexão? Depois da conexão, o voo ele já é nacional, né? Já é tido interno aqui no Canadá. Então, todo o processo de validação, de vacinação, é até importante falar, pessoal, para vocês utilizarem o app do Arrive Canada, né? Que é um aplicativo que o governo solicita que você baixe no seu celular, né? Tem lá dependendo do modelo do celular, você consegue baixar o aplicativo e nele você consegue inserir informações pessoais suas, se você já teve contato, se tem algum sintoma, informações de onde você vai ficar no Canadá, seja em Toronto ou em alguma outra cidade, qual é o seu endereço, um contato local, enfim. Todas as informações são super importantes porque antecipa o processo de imigração de vocês no Canadá. Então, isso é super importante. Caso não baixe, aí você vai, enfim, ter que passar todo esse processo, toda essa validação de informação na sua imigração, na entrada. Então, acaba atrapalhando e deixando o processo mais moroso, tá? E aí, voltando à sua pergunta, uma vez você entre, por exemplo, em Toronto e faça todo esse processo, e você tenha um voo de conexão, na sua conexão, no seu destino final, na verdade, você já não vai passar por todo esse processo, uma vez validado na sua entrada ao país. Então, entrou ao país, faz todo o processo. Qualquer conexão posterior a isso, não existe mais toda essa validação, tá? Certo. Então, vou fazer só um recap. Lá em outubro do ano passado, abriram as fronteiras para quem tinha Study Permit, Work Permit, ou tinha uma autorização especial, se você tivesse visto de turismo, para você entrar no país. Então, quem já tinha já estava permitido. Aí, quando você chega no guichê, você vai falar que você vai fazer o visto um college, você vai para um outro departamento ali dentro do aeroporto para ter a emissão daquele papel bonito, que é o teu Study Permit. Hoje, a gente está, desde 7 de setembro, com abertura para turistas vacinados. Então, você precisa ter uma das 4, da dose dupla ou única, das 4 vacinas autorizadas, que é a AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna ou a dose única da Janssen. Ok. Então, quando você está vindo, se você está vindo independente na verdade, se você está vindo como turista totalmente vacinado, quando você chegar, você precisa fazer primeiramente, pegar essa comprovação em inglês ou francês no Brasil e fazer o upload dessa informação nesse aplicativo que o Euler falou, que é o Arrive Can. Então, o Connect SUS é o aplicativo que você vai conseguir pegar essa confirmação, essa comprovação que você tem as 2 doses, vai sair já em inglês, então é o suficiente. Você vai fazer o download do seu aplicativo, porém, você só vai informar a sua viagem, eles dizem que com 48 horas, mais ou menos, você consegue fazer o upload dessas informações. Porque se você compra, às vezes, voo com 2, 3 semanas antes, às vezes meses antes, você não consegue fazer o upload com muito tempo antes. Então, você vai fazer, normalmente é 72, 48 horas que você vai fazer o upload, e você precisa também ter o PCR negativo. Esse teste do PCR você pode fazer dependendo, 72 horas antes do seu voo, do seu embarque, né? Então você pode fazer, inclusive, no aeroporto, lá em Guarulhos. Eles têm uma estrutura bem boa para fazer o PCR, mas também tem outros aeroportos, por exemplo, eu sou de Curitiba, vi um cliente que fez o PCR no aeroporto de Curitiba, fez a conexão para Guarulhos e veio aqui para o Canadá. Essa informação você vai precisar também.
Então, você precisa das vacinas, do PCR, você precisa ter a carta da escola. Não é obrigatório, mas pelo amor de Deus, não me venham para o Canadá sem seguro de saúde que cubra Covid ou que cubra torcer o pé. Porque aqui os custos são muito altos para quem não tem seguro ou você não tem acesso à saúde pública porque você é já estudante, ou worker ou residente. Então, faça o seguro, ele não é caro, é tranquilo. E você tendo tudo isso na pastinha, ali a gente chama pastinha vida, que você traz junto com você na tua carry-on. Não coloque qualquer dessas informações na mala lá embaixo. Quando você chegar no guichê, o oficial vai te pedir, né? Eu sei que a gente quer ser muito solícito e já entregar tudo, mas espera o oficial pedir, porque tem uns que ficam às vezes no mau humor, então você entrega antes, você fala, não te pedir isso. Então, fica ali tranquilo, assim que ele vai pedindo passaporte, você entrega, arrive can, mostra teu celular. O celular tem que estar carregado, né? Se o teu Wi-Fi está com dificuldade de conectar no aeroporto, nós também temos um serviço que é te mandar O chip. o chip, se você contratar o serviço com antecedência, claro. A gente pode mandar o chip no Brasil, ou então a gente pode mandar o chip para o Euler, e o Euler vai te esperar ali com o chip. Então, fica ligado com isso, bateria no celular, fácil acesso ao aplicativo, as informações já feitas, o upload feito. Se você tem a quarentena, as vacinas, você não vai precisar fazer quarentena, então você pode se deslocar diretamente pro seu destino. O seu destino tenha em mãos para onde você vai, se é homestay, a carta da homestay, se é residência estudantil, a carta da residência estudantil. Se você vai para casa de algum amigo, de algum parente, veja como é que está a situação dessas pessoas, o status dessa pessoa no Canadá também. Tem ali, se tiver tudo certinho, o endereço, o telefone, para se o oficial quiser ligar, por algum motivo você está com tudo em mãos. Aí vai ser tranquilo. Se for turismo, você não precisa ir para aquele departamento diferente para você fazer a emissão do teu study permit. Você simplesmente entra. Aí entrou, quem que vai estar te esperando? Eu- O Euler. Agora o Euler vai É, falar aonde ele vai estar te esperando. E como é que funciona? Você vai pegar a mala e depois encontra o Euler é, em algum lugar? sim, hoje com todos esses protocolos, e como eu falei que está bem restrito o acesso ao aeroporto, ainda devido ao protocolo de Covid, a gente está fazendo um ponto de encontro, dependendo do terminal, dependendo da companhia aérea, aqui o aeroporto de Toronto tem terminais diferentes, então é importante essa informação do voo, da companhia aérea, para a gente determinar exatamente qual é o ponto de encontro. E nós encaminhamos um vídeo de orientação, e o aeroporto de Toronto tem um diferencial com Wi-Fi gratuito que é fácil de se comunicar, né? Então, esse Uhum. é um ponto super importante e que a gente já passa a informação até para os clientes ficarem tranquilos que no desembarque eles já conseguem entrar em contato conosco. Então, por Sim, isso a importância da gente manter o contato antes mesmo do embarque deles no Brasil. Então, na chegada em Toronto, a gente já consegue se comunicar e saber exatamente o momento exato do ponto de encontro, porque isso varia muito de cliente, né, de cliente para cliente. Tem estudante que demora, é super rápido, dependendo do agente aí, do oficial. Tem oficial que é mais criterioso, ou dependendo do horário que o estudante chega, tem bastante gente, tem bastante voo chegando naquele horário, então acaba demorando mais um pouco. Então a gente vai acompanhando, vai sabendo o passo a passo do cliente para o momento exato de encostar e fazer o embarque. É sim. importante ressaltar que com todos esses protocolos aí que nós vivemos nessa atualidade, né, a RC Transfer também ela não foi diferente. Nós não paramos durante a pandemia, por mais que tenham parado voos e fronteiras, etc. Mesmo na época que teve aqueles voos de repatriação, a RC Transfer estava lá Uhum. fazendo o nosso papel, levando clientes com toda a segurança, né, com uso de máscara, os carros higienizados, as malas dos clientes, a gente faz questão também de fazer higienização
na chegada, no pick-up, no drop-off. Então, a gente mantém. Eu guardo comigo um cliente que falou assim: Nossa, eu estou me sentindo mais seguro com esses teus protocolos do que no hospital que eu fui ainda há pouco. Então, a gente foi assim, bem criterioso mesmo com relação a isso, até porque envolve saúde, envolve cliente, saúde de cliente, não só a nossa. Então, a gente tem mantido bastante critério quanto a isso. Então, o uso de máscara é obrigatório, a limitação também de quantidade de pessoas dentro do carro, mas seja um transfer privado, às vezes vem que se não for de uma única família, a gente tem mantido restrito 4 pessoas apenas dentro do carro, com vidros baixos para circulação de ar, uso de máscara, álcool em gel, enfim. A gente tem sido bastante criterioso com relação a isso. Sim. Só complementando, isso no caso, se a pessoa descer em Toronto, o Euler vai estar. Se você for fazer uma conexão, então você veio, parou no aeroporto de Toronto e aí tá migrando, tá vindo aqui para Calgary ficar com a Isa, ou tá indo ali para Vancouver ficar comigo, então você vai pegar um outro voo interno. Hoje, esses voos estão você precisa passar ali pela imigração, passar de novo pela segurança, e então tem que tomar cuidado, porque se for um voo muito coladinho, corre o risco de perder. De uma vez que fiz São Paulo, Toronto, Toronto, Vancouver, eu quase perdi o voo de Vancouver, porque demorou muito ali na parte de segurança, de passar as malas, demorou muitíssimo, e eu cheguei assim, só tava esperando eu e mais uma que tava toda esvaporida lá correndo pelo aeroporto, só nós duas. Isso é uma coisa importante você falar, porque muitas vezes a pessoa, ela acha que ficar, às vezes, chegou 5 da manhã, que é o voo da Air Canada, por exemplo, chega às 5 da manhã, ela acha que ela já tem que ir no próximo voo 7 horas, né? E às vezes não vai dar tempo. Então é bom você pegar aí com espaço aí de umas 3 horas, eu acho mais tranquilo, que você consegue passar com calma aí, e depois fazer essa parte do raio-x, se tiver de novo, e ir para o portão de embarque, dar uma relaxada, e espera o próximo voo. Porque aí você não vai ficar nessa correria de sair correndo com a mala. Essa dica é bem legal, pessoal. Para quem está vindo programando aqui, ainda não comprou passagem, coloque uma janela maior de tempo na conexão, né? Melhor estar aguardando do que perder o voo, gerar todo um Melhor pegar um transtorno. cafezinho no Starbucks, no Tim Hortons, e perder um voo. E com todos esses protocolos de Covid, que eles levam bem a sério, inclusive o desembarque das aeronaves, os passageiros, está sendo um pouco mais demorado. Tem passageiro, às vezes, que demora quase 1 hora dentro da aeronave, porque o saguão de imigração está cheio e eles não vão aumentar ali a questão do distanciamento ou diminuir, né? Então, eles mantêm os passageiros na aeronave até diminuir a quantidade de pessoas na área de imigração. E ainda tem a questão de liberarem os passageiros das aeronaves gradativamente, não todo Sim. mundo junto. Então, assim, tem gente que entra em desespero. O que eu já soube de clientes é que eles estavam anunciando nas aeronaves, olha, quem tem conexão, e eles estavam dando prioridade para aqueles que estavam com conexão. Mas como cada companhia aérea trata isso diferente, então é sempre bom ter uma janela de conexão maior, né, para o seu destino final. E eu acho legal a gente falar que o Euler, ele leva você, não só em Toronto, né, Euler? Você leva o pessoal para vários lugares. É um outro assunto. Ótima pergunta. É um outro assunto bem interessante. A gente. Bem, eu acabei nem falando sobre a RC Transfer, né? A gente está começando do RC Transfer em 2018, então vai fazer 3 anos de RC Transfer, né? 3 anos aí em parceria, né? Pegando clientes e tal. E a gente vem ganhando mercado, vem ganhando fidelização de muitos. E a gente começou com Toronto e a coisa foi ganhando corpo, e hoje a gente já atende algumas cidades aqui de Ontário, e muitos pedem para ir para as outras províncias, mas aí um passo de cada vez. Vou dar um exemplo aqui de algumas cidades que a gente tem atendido agora, como North Bay, tem bastante cliente indo para North Bay, ao norte aqui da província de Ontário. London tem sido uma procura também bastante significante. Windsor também, a
oeste, né, da província, já divisa ali com os Estados Unidos, com Detroit. E Sarnia também tem tido uma procura também relativamente grande a partir desse ano. Não era um Sim. destino tão procurado e Sarnia começou a ser um destino agora bem procurado. Além, logicamente, da região ali de Niagara Falls, né, a região de Hamilton, de Kingston, e também a gente já fez também para Ottawa, né, Ottawa. Então, Montreal acaba sendo um destino não tão procurado, no caso para transfer, porque alguns clientes preferem como destino final via aéreo, né? Ottawa também é um destino que não é tão procurado porque tem a facilidade via aéreo. Então, as outras cidades do interior aqui de Ontário acaba sendo mais procurado via terrestre, que é o nosso caso, e a gente tem conseguido atingir essas cidades aí com as demandas. Perfeito. Certo. Pessoal, eu vou me despedir porque eu tenho um cliente, mas as meninas vão ficar com vocês aí na live. Tudo bem, Isa. Imprevistos acontecem também com o cliente. O cliente marca com urgência, a gente tem que ir lá atender. Vai lá, Isa, a gente continua aqui. Obrigada. Eu queria fazer um comentário com relação a isso, que você atende outras cidades. Agora, dia 30 ou 31 de outubro, o governo já anunciou que para as pessoas que vão fazer voos domésticos, vão pegar trem ou ônibus, precisam estar vacinados. Você não vai conseguir entrar num avião sem estar com a vacina completa. Mas daí você pergunta, mas não tem que estar com a vacina completa para entrar no Canadá? Turista, sim, mas estudante, não. Quando você vem com visto de estudo ou trabalho, você vai chegar no aeroporto, fazer a tua troca ali, pegar o seu study permit e você pode vacinar aqui no Canadá. Então, agora, se por acaso, a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? Porque foi uma coisa anunciada semana passada. Se por acaso você não está com as duas vacinas, daí você chega no Canadá, você não tem obrigatoriedade porque você está vindo como estudante. Você chega, faz a tua entrada, pega o study permit. Você tem um voo doméstico para algum lugar? Como é que você vai fazer se você não tiver com as duas vacinas? Você vai ter que ficar uns dias em Toronto, tomar a segunda dose, se for, e ainda tem que ser a mesma, né? Normalmente agora estão implicando até que seja uma Moderna, uma Pfizer, uma AstraZeneca e uma Pfizer. Então você vai ter que ficar um tempo em Toronto para tomar essas vacinas para seguir para o seu destino. Agora, Euler, minha pergunta: se essa pessoa está vindo sem as duas vacinas, sem a dose completa, é estudante, então, e está indo para Sárnia, por exemplo, que é um destino que está saindo muito, porque tem um college excelente lá, com bolsa de estudos, a gente fez um post sobre isso essa semana. Bolsa de estudos, é uma região que está com demanda de trabalho gigantesca, tem qualidade de vida, segurança pública, para comprar casa tá barato, não barato comparado a Toronto, né, gente? O nosso barato é sempre comparado a Toronto e Vancouver, não leve em consideração o restante. Essa pessoa, você vai conseguir levar até a Sárnia? Sim, boa pergunta. O governo canadense ele pede que esteja pelo menos uma vacina, né? Uma vacina. E isso pelo menos uma vacina. Caso não tenha, entra naquele período de quarentena obrigatório, né? E é super importante todos terem um plano de quarentena, né? O plano de quarentena precisa ser apresentado para o governo do Canadá na sua entrada. Qual o destino que você vai ter aqui em Toronto, ou na região, na província, como você vai se deslocar, seja via aérea, seja via terrestre. E é importante deixar isso claro para o governo, porque ele vai te rastrear, ele quer saber onde você vai estar e vai acompanhar esse período de quarentena. Né? Você vai precisar, pelo menos, reportar para o governo que você não está com nenhum sintoma, né? E que durante essa quarentena, como é que se você vai ficar realmente nesse endereço, como é que você vai se alimentar e etc. Sim. Quando já tivemos bastante clientes nesse perfil e a gente da RC Transfer, a gente faz um voucher. Entrou uma cola. Vocês estão vendo? Entrou uma cola. Acontece. Sempre nós emitimos um voucher com informações de como vai ser realizado o deslocamento desse cliente. Então,
nós solicitamos que esse voucher, com orientações, né, da Recetrans, os protocolos que a gente adota, etc., seja incluso no protocolo, no plano de quarentena do cliente, que, mediante a solicitação por parte do oficial, apresentem isso daí e tenham a gente como referência do deslocamento do cliente. Isso é super importante, eu acho que faz muita diferença e respalda aqueles que estão fazendo a imigração, tá? Sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, existe sim possibilidade do deslocamento, por exemplo, um aluno que chegue para fazer um college em Sárnia, ele apresentando tudo isso, ele estando apenas com uma vacina que está na relação de permissão do governo, ele consegue fazer esse deslocamento até Sárnia, por exemplo, nesse plano de quarentena. A gente E da... consegue realizar. Maravilha. E daí ele vai fazer no plano de quarentena, chegando em Sárnia, ele vai no próprio college e e toma a segunda vacina, ou nas outras instituições que estão dando vacina na cidade. Então, Exato. isso é possível. Como turista, não tem conversa, você tem que Não. ter a vacina para entrar aqui. Mas como estudante, tem essa possibilidade. É, eu vi algumas perguntas aqui, só para eu não perder o fio da meada. Ah, eu acho que teve uma pessoa que perguntou sobre a questão de voo de conexão. Acho que ela quer saber se compensa ela comprar o voo separado, né? Vamos supor, destino final Vancouver, ou, por exemplo, chega de Toronto compra depois outro trecho, ou se compensa mais ela já comprar tudo junto. Eu particularmente acho que, dependendo da data, você pode até mandar pra gente. Eu não consigo ver o nome de quem é. A gente Helma. consegue fazer a busca. Ah, Helma, então. A gente consegue ver a busca para você. Mas eu acredito que compensa muito mais você já comprar o trecho. Vamos supor, se você está no Brasil, Guarulhos, Toronto vai ser a conexão para Vancouver, tá? Então Comprar você o vai acabar preço todo, pagando você diz. Uhum. todo, tá? Inclusive dá até para fazer de algumas cidades do Brasil. Então, se a pessoa está em Curitiba, dá para a gente ver qual que fica a melhor opção para você. Curitiba, São Paulo, Toronto e Vancouver, né? No caso, indo pela Air Canada. E aí a gente consegue também passar as orientações, porque é importante você saber que daquele prazo das 72 horas do PCR. Porque Sim. se você compra, por exemplo, você está em Curitiba ou alguma outra cidade, o seu PCR, se você compra tudo casado, nacional com internacional, tem que fazer no primeiro destino, né? Então aí a gente já tem que fazer essa contagem das horas também. Então tem gente que muitas vezes compra separado, né? Até porque os voos chegam um pouco mais cedo em Guarulhos. Então às vezes você vai chegar bem cedo mesmo, 8 horas da manhã, e o voo só sai às 20 horas se for da Air Canada, né? Então em Guarulhos você tem lá vários guichês e o exame sai do PCR entre 1 hora e 3 horas. A maioria dos clientes relatam que sai bem rápido. Então, manda pra gente que a gente consegue ver para você qual que é a melhor opção, de acordo com a data que você quer. E aí os melhores preços aí, e tem forma de parcelamento também. Sim, então esse é mais um dos serviços que a gente oferece na agência, que é a compra da sua passagem de avião. A gente tem um parceiro também, assim como o Euler faz a busca dos nossos clientes, a gente tem um parceiro que faz a compra da passagem de avião. Então, tem no nosso site, challengeintercambio.com, vai ter um menu tudo para a sua viagem. Ali se você quer que a gente vê passagem, se a gente quer que você vê transporte, é, compra de dólar no Brasil, transferência de valores, chip de celular, seguro, saúde, que mais que pode precisar? Currículos, você já está querendo fazer umas entrevistas ainda do Brasil e precisa montar seu currículo em inglês, seu LinkedIn em inglês. Olha, tudo que você for precisar para desenvolver, para ter um plano de Canadá, um plano de viagem seguro, a gente vai conseguir te ajudar. Se a gente não faz, a gente tem o contato de quem faz, né? Então a gente É, é, resolve e agiliza. e aí, e aí já entra uma outra pergunta para o Euler também. Você falou aí do transfer, no caso, né? De chegada e de volta, inclusive para Toronto e para outras cidades. E aí eu queria que você me falasse um pouco mais sobre os outros serviços. Tem que você tem essa questão da chegada, mas todo mundo quer saber aí também dos passeios na cidade, se você faz o tour, né? O que você tem aí para contar para a gente com relação a esses outros serviços que você pode oferecer, por exemplo, os clientes aí da Challenge? Só complementando a questão do trânsito, eu acho que ainda tem um outro diferencial muito legal que vocês já falaram, até da cliente que chegou semana passada, a Gisele, que foi antecipar a questão do chip de celular. Isso é muito bacana, porque
já ajuda, né, o Sim. aluno recém-chegado já ter como se comunicar. E uma outra coisa super bacana que com certeza vocês vão colocar aí no booking de vocês, Hum. que é a questão do Presto, que é o cartão de Ah, transporte é verdade. público aqui Ai, de que ótimo. Toronto. É, com a experiência aí que o serviço, a vida nos dá, depois de tanto pegar clientes e alunos, a gente se deparou com diversas, a gente foi absorvendo diversas dificuldades, né? Escutando bastante os alunos e colocando como metas nossas ajudar ou agregar nos serviços. E a gente viu que o Presto, né, que o transporte público, que é o deslocamento de todos quando vêm aqui e chegam, né? Era uma coisa que todos tinham dificuldade, todos têm, na verdade, dificuldade quando chega. Assim, a grande maioria, não sei se sabe, mas Toronto tem o transporte público que você ou tem o Presto, que é o cartão, por exemplo, quem mora em O São cartão Paulo, de lá transporte. tem um bilhete único, é similar. Você tem a opção de você ter ele mensal, um pagamento mensal, ou você tem a opção de recarga, né? De você ir colocando a recarga através de valores. E muitos chegam aqui, ainda não tem esse cartão, e muitos chegam, por exemplo, num final de semana e a aula começa na segunda-feira. Então bate o desespero, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Onde que eu compro? Eu ainda não sei, eu ainda não sei bem a região onde é a minha homestay, e fica desesperado e a gente acaba, inclusive, já fiz diversas vezes durante o transfer, ter que parar e comprar, ajudar o cliente. Sem problema nenhum, a gente ajuda e está aí mesmo para ajudar. Só que acontece que muitos clientes chegam com dinheiro, com dólar, em valores altos. E às vezes não consegue, ao comprar, ou ter dificuldade de fazer a aquisição. E um outro problema é ir diretamente no transporte, né, no ônibus. Aqui vocês sabem que não tem cobrador, diferente do Brasil, é o motorista. E você coloca só a moedazinha ali na entrada e ponto. Põe o Meu, valor como é que eu vou certinho. fazer? Então a gente acabou também adicionando isso, assim como o chip de celular, como um diferencial na chegada do estudante, né, ou do cliente, colocando um crédito de $10 no cartão, porque aí fica como até uma decisão do próprio cliente, se faz a recarga ou se compra mensal depois, dependendo do tempo que o cliente vai ficar. Mas já resolveu, pelo menos para os nossos clientes, 100% do problema. 100%. Porque além de fazer o receptivo, o transfer, o cliente o estudante ali já fica com o chip celular e com o cartão de crédito, então aí já é um problema a menos. Então isso foi bem bacana que a gente adicionou no serviço, fez toda a diferença e todo sentido, né? Então a gente parou pelo menos de ter aqueles alunos ali com dificuldades num primeiro momento. E aí, respondendo à pergunta de outros serviços, a gente tem o trabalho de assessoria, que é o acompanhamento do próprio aluno, dar suporte para o aluno durante a estada dele, né, em Toronto. Dificuldades essa, tá com problema na homestay, ou precisa fazer alguma questão de remessa de valor, como é que faz, no caso de valores né, em dólar, de real para dólar e etc. Hoje em dia está muito fácil, mas às vezes vem alunos mais novos que acabam tendo dificuldade e a gente dá todo esse tipo de orientação, a questão do chip de celular, a questão do transporte. E às vezes acontece também da agência ou da escola pedir para a gente fazer um briefing após chegada do aluno sobre a região, sobre como ele se deslocar da homestay para a escola e vice-versa, pontos de referências próximo à homestay, como o hospital, né, que é um local super importante para saber em caso de alguma emergência, farmácia, enfim, supermercado e etc. Então a gente faz todo um suporte inicial ali para o aluno e faz um acompanhamento até o retorno dele para o Brasil. E a gente acaba sendo uma referência para o aluno desde o primeiro contato, isso é super importante, né?
Então, esse é o trabalho de suporte e assessoria que a gente faz durante a estada do aluno. E aí entra outros serviços, como, por exemplo, o City Tour, que é uma coisa, né? Todos não vêm somente para estudar ou para trabalhar, vêm também para se divertir, para aproveitar a região. E, bem, vocês sabem que já estão aqui, não falta região bonita no Canadá para se aproveitar, Muito né? lindo. Aqui na região de Toronto, a gente tem um destino aí de Niagara Falls, que, enfim, todo mundo vem para Toronto, todo mundo quer fazer Niagara Falls, E todo mundo todo quer mundo vai conhecer a mais de região. uma vez para Niagara. Quando você pensa em morar em Toronto, você tem que ter aquele cartãozinho, né? De a cada 11 idas, você ganha a 12ª, É, porque você vai. é, eu tenho, complementando isso que você está falando, muitos clientes me falam assim, você não cansa de tanto ir em Niagara Falls? O carro Eu vai digo, sozinho já. eu digo, pessoal, olha, se eu falar para vocês que a cada vez que eu venho em Niagara Falls é uma paisagem diferente, é algo novo que eu estou vendo, que eu estou deslumbrando, eu estou aproveitando junto com vocês, porque cada estação do ano é uma paisagem diferente. Ou tá mais laranja no outono, que é a estação que nós estamos, ou tá mais amarelo, ou tá as folhas já caindo, ou já caiu. Então, assim, no inverno é a questão da neve, tá nevando no dia, não tá nevando, tá com neve, tá um super sol, tá nevasca, enfim, já peguei de tudo, né? Ou o calor, que aí é algo que a gente já está acostumado aí por ser brasileiro, mas tem sua paisagem. Não, Niagara Falls, quem vem em Toronto tem que ir. Tem que ir, como você falou. O City Tour que a gente faz, ele não vai diretamente para Niagara Falls. Então é um outro ponto bem bacana, porque o nosso City Tour é bem completo da região de Niagara, né? A gente fala Niagara Falls, só a queda de Niagara lá, né? As falls. Mas a região de Niagara é composta por uma região de vinícolas super bonita, né? Vocês se já tiveram a oportunidade de conhecer, vão confirmar isso. Então, a gente conhece a região de vinícolas, passa por Niagara on the Lake, que é uma região deslumbrante também da região de Niagara, faz toda aquela orla ali que passa pelo rio Niagara, e até chegar Niagara Falls. E, para complementar, é porque agora nós não estamos tendo fogos de artifício, né? Devido à aglomeração e tal, ainda não está. Mas o nosso tour, ele se encerra na queima de fogos. Então, assim, é um tour, é o dia completo, né? Sim. Sai de manhã, passa por todas essas regiões de Niagara on the Lake, vinícola, a gente tem parada numa vinícola para conhecer e finaliza em Niagara Falls, ainda de dia, dependendo do período do ano, já para o entardecer, então pega aquele pôr do sol ali em Niagara Falls, tem tempo suficiente para conhecer toda aquela região ali de várias atrativas ali que vocês conhecem dos pontos principais ali de Niagara Falls, e aí se encerra com a queima de fogos. Então, assim, olha, vou te falar, tudo que eu já fiz não tem igual, não. Não tem, né? Niagara Falls. Isso que eu gosto de trabalhar com brasileiro, gente, porque brasileiro sempre vai dar aquele serviço que é muito complicado a gente encontrar aqui no Canadá. Esquecer aqui um ponto importante, a gente ainda para no Outlet de Niagara. É isso que eu ia falar. Então, esse ainda é o plus do tour. Então, brasileiro não vive sem, né? Então, a gente adicionou isso no roteiro, então ainda para no Outlet de Niagara. Outra coisa que eu ia falar é com relação aos passeios na própria cidade. Se tem algum passeio que você faz ali ou não? Sim, a gente faz passeio em Toronto, nos principais pontos turísticos de Toronto, desde da CN Tower, né, do Aquário, da Casa Loma, que é um ponto turístico super muito importante. bonito. É muito bonito. A Nathan Phillips Square, a antiga prefeitura, onde tem um letreiro de Toronto. A gente tem um tour para a região East, onde fica a região de Scarborough, né? Scarborough Bluffs, né? Tem a Scarborough Bluff, que tem umas falésias, uma vista fenomenal E aquela água azulzinha, quando bate o sol.
o Lago de Ontário. Dependendo do período do ano, por exemplo, agora a gente tem algumas visitas para plantações de abóbora, né? A questão da colheita, né? Um pouco antes, ainda para o término do verão, a gente faz visita em plantações de morango, de blueberry, roseberry, enfim. Tem as plantações de colheita também de milho, Tem de enfim, girassol, de tem de girassol, lavanda, de tem. lavanda. Inclusive, do período do ano da lavanda, a gente ainda faz essa parada para o City Tour de Niagara Falls. E Ainda você tem tira foto também, você faz tira. a, O É um coloca a book, né? pessoa serviço, no ângulo é um, certo, com é, o perfil é, bom. é o pacote completo, né? A gente acaba sempre tirando. E o que é bacana dar como é que a gente chama de antecipar a informação, né? O spoiler, né? A gente não avisa para o cliente que a gente está tirando foto. E que é mais bacana. Porque no final do tour, porque o cliente por cliente, ele tira a foto dele, né? Ficam tirando foto entre si. E o que a gente faz é tirar foto do cliente, lógico, depois a gente pede autorização por estar utilizando aquela foto e até isso daí, eu particularmente não cobro nada, porque depois eu coloco isso para o cliente. Eu pego uma outra visão do cliente, que é uma visão ele que não está percebendo que eu estou tirando foto. Então Fica as mais fotos natural, né? fica mais natural. Que é a foto que todo mundo quer, a foto espontânea. É Então, a quando eu foto apresento, espontânea. quando eu passo isso para o cliente, geralmente a gente faz um grupo de WhatsApp do grupo que está indo para Niagara Falls. E quando eu despejo todas essas fotos no grupo, a turma fica louca, assim, porque eles não estavam esperando. Então, Sim. acham o máximo. Isso é muito bacana também, do diferencial que a gente faz. Fora a experiência de você estar ali, por mais que esteja a gente falando em português, e a gente sabe como é que o brasileiro tem aquele... O brasileiro, ele pede ser mais cativado, né? Ele pede ter aproximação. A experiência não querendo falar, né, de outros, mas a gente sabe que é uma experiência mais fria, né? Tipo, deu horário, desce. Deu horário, sobe no ônibus. Deu horário, vamos embora. Deu horário. Então, a gente não tem muito disso. A gente faz um tour mais flexível com relação ao horário, a pontos de parada, interage mais com os clientes, algo que outros não fazem. Então, no final das contas, todos viram amigo, né? É isso Sim. que viram tudo hoje tem uma grande família RC Transfer, porque a gente acaba virando amigos, um adiciona no Face, outro no Insta, ainda mantém contato no WhatsApp. Isso eu acho o máximo. Então, isso é só um resultado de todo o trabalho. Então, para mim, esse é o termômetro de tudo, sabe? Sim, não, com certeza. Você, né, isso que você falou de a gente virar amigos, virar família, acontece muito, porque, por exemplo, às vezes a gente começa a conversar com um cliente agora que vai estudar só em setembro de 2022. Então vai ser um ano de contato para daí chegar no Canadá e ter mais um ano ali praticamente de acompanhamento das aulas, se for um college. Depois vem a extensão, depois vem serviço, outros tipos de serviços, e como você cria esse relacionamento, a pessoa confia que você é uma fonte segura até porque a gente está aqui. Então, é muito legal, muito bom quando a gente encontra pessoas assim como você, Euler, para nos ajudar, para dar suporte para os nossos clientes, porque a gente fica tranquilos também que tudo vai dar certo, porque o que importa é a experiência que aquele cliente vai ter aqui no Canadá ou no outro destino. Não adianta nada a gente fazer todo um processo lindo, maravilhoso de estudo, de plano de estudo, chega aqui, a homestay é ruim, ou chega aqui, fica já traumatizado, já Acontece sai do já no aeroporto, já dá aeroporto, tudo, né? já Já traumatiza. tá traumatizado. Eu E digo, que quando alguém vem ter uma experiência fora, né, do seu país, seja no intercâmbio ou para residir, até mesmo, venha com mente aberta inicialmente, né? Venha para aproveitar ao máximo aquela experiência. Experiência ela que pode ter percalços no meio do caminho, né? Contratempos. Vocês estão falando de homestay.
Homestay, pensem que vocês estão entrando numa rotina de uma família que não é aquela rotina sua, que você vai ter que se adaptar e faz parte do intercâmbio isso, né? O E intercâmbio tem que não é estar aberto para isso também, né? o intercâmbio não é só do idioma. O intercâmbio é cultural, isso faz parte de todo o pacote. E saibam que depois de toda essa experiência, vocês vão sair uma pessoa muito melhor e muito maior em termos de, né, Sim. daquela vivência que você Mentalizado. está tendo, né? Isso é fantástico. O intercâmbio é que a gente fala, parece que é conversa de vendedor, né? Que tá querendo vender o peixe. Mas sério, gente, o intercâmbio transforma a sua vida. Seja a transformação por causa que você vai fazer imigração, então você vai mudar toda a história da sua família. Se você não é casado, sua esposa, dos seus filhos, você muda a história total. E quem vai fazer um intercâmbio de curto prazo vai ter esse contato com uma nova cultura, nova família, nova pessoas, experiências, vai abrir a cabeça, porque você vai ver como é que o japonês age numa situação, como é que a pessoa da Rússia age, como que o chinês, como que o indiano, e você fala, nossa, existe todas essas formas de pensar, eu nem sabia. É, Então daí você vai mudando a sua forma de pensar, você fica muito mais, eu sempre falo que você fica muito mais humilde, porque você tem mais paciência com as outras pessoas, porque você vê outro modo de ver, você valoriza pequenas coisas, você fica não dando tanta importância para coisas materiais, porque você vê que com pouco, às vezes, você tem, mas também você também fica no desespero, porque você sabe que você tem poder de compra quando você vem aqui, você sabe montar a tua carreira. Então, assim, uma experiência de estudo no exterior, gente, transforma a vida e isso é fato. Todo mundo que a gente conversa, se a gente senta a conversar 15, 20 minutos ali, a pessoa já fala, nossa, o intercâmbio foi maravilhoso, mudou minha vida. O primeiro não foi ruim, não foi muito bom, porque eu fiz as coisas erradas, mas daí no segundo eu já sabia as coisas, já melhorei. Então, assim, faça o intercâmbio. Eu só queria responder aqui, ó, a Rosa. Rosa, a gente já está matriculando pessoas para maio de 2023. Então, se você quer que o seu filho estude em 2023, se for setembro, a gente ainda não está matriculando, mas se for janeiro e maio, já. Então, você tem que conversar com a gente, eu diria que já. Já marca aí a consultoria no nosso site para a gente fazer o seu planejamento, porque também estudar no Canadá não é só, vou para o Canadá, vou para o Canadá estudar TI, mas qual província? Qual cidade? Qual instituição? TI geral, ou ele quer software, ou ele quer na área de Inteligência artificial. inteligência artificial, ou na área de hardware. Sim, então TI é muito amplo também para saber o que, que ele quer. Se ele vai fazer um college de 2 anos, se ele vai fazer um bacharel de 4, vai ser um advanced diploma de 3. Então tem muita coisa para a gente conversar. É para até ter É, uma definição e falar, ok, é isso. Aí quando chega, é isso. Quanto que vai custar? Já tem o valor? Não tem? Como é que vai fazer para juntar o orçamento? Vai aplicar o SDS? Então precisa do IELTS? Como é que tá o inglês? Já tá bom? Melhor fazer em escola canadense? Então, assim, tem várias etapas que a gente precisa desenvolver isso antes de do seu filho chegar no Canadá. Então, na área de programação de jogos, então já sei o college certo pro seu menino. certo. Certíssimo. Então você fala com a gente faz toda essa programação, né? E para recapitular, depois que fez toda essa parte aí do ensino, do college, do curso de idioma, então para recapitular, você pode ter aí com a RC a questão de todo o suporte antes da viagem, já nesse contato. Então você tem a opção do chip de celular, você vai ter aí o transfer de chegada, você tem aí também com ele a questão do cartão transporte, os passeios, tanto para a região de Toronto como City Tour e para a região de Niagara também. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? No inverno, a gente não pode deixar de falar das estações de esqui, né? Que é um atrativo Eu também já ia até te muito perguntar isso, porque procurado. hoje uma cliente me falou assim, Kati, eu quero ir em janeiro, em dezembro. Tem muita coisa para fazer? Então isso é uma pergunta bem interessante, porque as pessoas acham que vão para Toronto e vão morrer de frio. Pessoal, a Toronto tem para todos os gostos, né? Então, dependendo da estação do ano. Especificamente, referente durante o inverno, as atividades de inverno, as estações de esqui são os locais mais procurados, né?
Niagara Uhum. Falls, por incrível que pareça, também é bem procurado durante o É? inverno, porque todo mundo tem Sim. a curiosidade de querer saber se congela a E congela. queda, congela uma parte dela e como é que fica, né, aquela área lá de queda durante o inverno. Mas o destino principal são as estações de esqui. Aqui em Toronto, na cidade, na grande Toronto, não tem estação de esqui em si, mas a gente tem ao norte, a principal dela, que é Blue Mountain, né? É uma estação de esqui bastante procurada durante o inverno. E não é só estação de esqui, tem um complexo lá de hospedagem, tem toda um atrativo à parte, né? Que não é necessariamente só para aqueles que vão esquiar. Além de Blue Mountain, tem uma região também bem procurada, que é a região de Barrie, que é um pouco antes, que, Muskoka Lakes. exato, e que para aqueles que tipo vão só para esquiar, só ali para se divertir, que não é nenhum profissional, tirou a foto, postou no Instagram, tá tudo certo. Acabou. Matou. Check. Matou. Esquiei já. Pronto. Resolvido o problema. Então a gente até costuma sempre orientar, né? Muitos perguntam, pedem orientação do que fazer, como é que chega. Até quando chega no transfer, que não vem com informações, a gente sempre repassa, né, informação e dá dicas, independente de ser conosco ou não. Isso é super importante. A gente sempre está disposto ali a orientar e dar dicas. Inclusive, o meu contato, mesmo depois do trânsito, fica sempre à disposição e eu sempre procuro ajudar todos nas dúvidas, nas dicas necessárias que o cliente, às vezes, entra em contato conosco. Sim, isso aqui a gente também faz isso, sabe, Eulênio? Sei. A gente tem um serviço de consultoria que é 25 minutos de conversa com uma das consultoras, gratuito. A pessoa entra no site, marca de acordo com a agenda dela, dia, bom, hora, e tira as dúvidas ali. Se achar que nós somos a agência ideal para fazer o trabalho, aí a gente tem os nossos serviços de acompanhamento, de assessoria e mentoria. Então, podem fazer o booking da conversa de maneira gratuita e online. E uma coisa que foi legal que você falou agora de Barrie, um dos colleges que a gente trabalha é o Georgian College, que fica lá em Barrie. E Uhum, eles têm uma parceria com um resort na região de Muskoka, uhum, que se a pessoa for fazer um curso no college deles, que é o Hotel Management, não, mentira, Resort Management, na área de hospitality, você já pode fazer a entrevista com esse resort ainda do Brasil. que Então, legal. se você for fazer o curso, você já tem a chance de chegar no Canadá já com o trabalho. E se você for solteiro, você pode ter a opção de escolher de morar no resort. Imagine morar num resort lá na região Resort. de. E essa região de Muskoka é fantástica, que fica o Algonquin Park, né? Que é Isso. uma área de preservação aqui, fantástico, que tem na região de Ontário. É, assim, eu até brinco às vezes também com o cliente, que eu falo assim, olha, vocês lembram da sessão da tarde, daqueles filmes de lago com canoa? Pois é o que eu me sinto quando eu vou para aquela região. Né? Eu me sinto numa sessão da tarde, porque é cada região fantástica ali. A região de Muskoka é muito, muito bonito ali. Sim, eu já acampei ali naquela região, já andei de barquinho também, já andei no Lago Gelado, é muito bonito. É. Esse negócio das fotos, por exemplo, eu morei alguns anos em Toronto, né? Então eu ia alguns spots de Toronto, por exemplo, High Park, no mesmo lugar, nas 4 estações para tirar foto do mesmo lugar. Daí eu fiz um quadrinho com a foto do verão, do inverno, Legal. da primavera e do outono, na mesma região. As minhas habilidades de esportes de neve são terríveis, assim. Eu não posso, É, a e minha meta é isso. comer neve, eu acredito que seja, Uhum. não ficar em pé em É. cima daquele negócio. Falar de estação, falar de inverno, que nós brasileiros a gente se encanta, né? Por ser uma coisa que nós não temos no nosso país, né? Comumente, como aqui no Canadá, que todo ano neva, todo ano faz frio e não é pouco. Então a gente vem, se encanta mesmo, mas é um período do ano que tem que ter muito cuidado, né? Então Isso que eu ia tem. falar, direção, dirigir na neve. Gente, eu sou uma pessoa que tem um certo receio de dirigir na neve, eu tenho um medinho. É.
não só a questão do transporte também, né, que é super importante você estar capacitado para dirigir durante esse período, né, ter experiência, mas também você transitar utilizar o transporte público ou se expor também na rua durante esse período, né? Você está preparado para isso, saber ali o risco que tem ali de um black ice, para quem não sabe, é aquele gelo, aquela crosta de gelo que forma ali né, ou na calçada, enfim, no piso, que às vezes nem sempre você consegue enxergar, porque às vezes fica muito transparente e num descuido você vai para o chão realmente. Já tive a experiência, então às vezes a gente não espera, a gente diz, meu, É, eu nunca vou e cai cair por causa mesmo. de Eu black caí uma ice. vez também. E cai e você não tem reação, a reação já é no chão. Assim, é muito... E é dolorido, viu? Dicas de passagem. Então, assim, o inverno é bom, bonito, mas tem seus cuidados, tem seus riscos e é super importante você estar preparado, né? Para ter roupas adequadas, né? Nos dias mais Um frios, né? seguro, por favor. O seguro que você comentou no início é super importante ter um seguro, independente do período do ano, né? Você comentou um ponto super importante que é a questão da saúde aqui, dos valores serem super altos, né? Para você ir num hospital e ser atendido, você já tem que fazer um calção, que eles não sabem o que é que você vai fazer ali, né? Em termos de assistência que eles vão lhe dar. Então você já tem que deixar um calção ali, e não é barato, e é em dólar, lembrem-se disso. Então, você vir com um seguro, você ter esse suporte aí através da agência, é super importante chegar aqui, porque o Canadá ele não cobra, né, na entrada esse seguro. Então, às vezes você pensa, não vou gastar esse dinheiro tal, e no final das contas o barato sai caro. Então, é super importante verificar isso com a agência Eu, antes de chegar no eu Canadá. tô com um caso de uma pessoa que veio, que às vezes o nosso número do WhatsApp tá rolando nos grupos aí de Toronto, né? E a pessoa veio falar conosco pra gente fazer um seguro, porque ela tinha ido pro hospital de ambulância e ela ia precisar fazer uma cirurgia de vesícula. Nossa. Nossa. Eu só vou complementar que ele pagou desde a ambulância, tá, pessoal? Sabe quanto que deu a conta? Claro que a seguradora não aceitou, né? Porque quando você faz um seguro pós o fato ocorrido, você já gerou a pré-existência da doença. Então a seguradora não vai cobrir. Deu 30 mil a conta. E essa orientação da agência é E super ela importante teria quanto a isso. pago no ano todo, quanto que dá? 730 o ano todo. Nossa, Se ela for pagar por mês, é US$ 60 praticamente. Eu acho que um pouquinho. 60. E daí saiu 30 mil a conta, né? Não. Mas é não, importante, por exemplo, é muito importante as pessoas entenderem a questão do seguro para você poder viajar. Pode ser que o país não exija, porque agora nessa questão da pandemia, por exemplo, tem É. países que exigem, tem países que Tipo, não exigem, Dubai né? exige, né? Agora, Dubai exige, tem que ter Canadá não cobertura de exige. Covid, né? Então aí a gente vai poder te auxiliar justamente nessas questões. Mas é importante dizer também, se você vai fazer algum tipo de intercâmbio, seja de curta ou longa duração, as instituições vão exigir isso que você comprove que você tenha, né? É, Então, escola de idiomas vão pedir que você comprove isso, então você vai ter que adquirir já chegando, justamente sim. pela questão da assistência e do suporte para o estudante. Então é mais fácil você fazer aqui do Brasil, porque também você tem uma flexibilidade de opções, de cobertura, e a gente pode também te orientar nas opções que são melhores para você de acordo com o tipo de viagem que você vai fazer. Sim. com certeza. Gente, a gente já passou 8 minutos do nosso horário. Eu A sei que conversa é boa, passou rápida. se a gente tivesse aí num restaurante em Toronto, a gente ia ficar falando por muito Ou tempo. lá em Niágara, né? Na Ou próxima tem que fazer uma em de Niágara. uma em Niagara. Estão convidadas, todos estão convidados, na verdade, quando chegar em Toronto, a gente poder marcar um tour em Niagara, poder apresentar para vocês o tour, fazer a live direto do tour, isso é bem Ó, que bacana, bacana. Olha aí. né? Com os alunos, isso daí também é bem interessante, porque você acaba, né, fazendo ali uns flashes ali de como é que é, não precisa ser o tour todo, mas deixar todo mundo com água na boca e com E é uma vontade de região fazer, enfim, lindíssima. uma região muito bonita.
Inclusive, só falando rapidão aqui, do college que fica na região de Niagara, que é o Niagara College. Niagara É um Falls. college sensacional, gente. É um lugar muito bom para morar. Custo de vida é muito mais barato do que Toronto. E tem todos os cursos necessários. E por ser uma região, uma cidade que é de fronteira com os Estados Unidos, atravessando a ponte, está nos Estados Unidos, tem muito comércio, muita coisa acontecendo na região. Não é só as cataratas e aquele centrinho comercial cheio de coisinha para brincar e negócio e lojinha para comprar coisa e comer. Não, ali é uma região, como o Euler falou, tem muitas vinícolas, muita exportação, importação, questão de finanças, hospitality, todo o setor, são hotéis, restaurantes, passeios. Então, assim, Um tem muito complexo turístico muito bacana, né? Com muito certeza. negócio acontecendo naquela região. Então, não olhar Niagara, a gente olha com esses olhos de turista e se encanta, mas quando a gente olha com o olho de morador de Canadá, é uma região que você tem muita perspectiva de ter uma carreira interessante, por causa da situação econômica que ela está inserida. Então, olhe também com esse olhar se você está pensando em college. Mas isso é uma outra coisa, Euler, para você falar com seus clientes quando eles perguntarem da gente, que a gente faz isso tudo também. A gente não olha Legal. para a pessoa só assim, quero ir para o Canadá e vem aqui, tira um pedido e vai. A gente vai fazer análise nessa parte de higher education e pensando em imigração, análise do que a pessoa já fez, se ela quer se manter na mesma carreira, se ela quer fazer transição, o que ela está pensando de carreira no Canadá, qual a região que vai ter mais chances, porque, por exemplo, pode ser que ela queira ir para uma cidade que é legal, não sei o quê, na cabeça dela, mas as chances de emprego vão ser pequenas, então não vale a pena para a chegada. Pode ser que depois que a pessoa já esteja ambientada ou até residente, ela mude para aquela cidade. E também, se for família, a gente tem que pensar no cônjuge, né? Porque não Com adianta nada de certeza. pensar só no estudante, resolver a vida e o cônjuge não conseguir trabalhar, não tem inglês, não tem nada para fazer, a profissão é regulamentada, não é aceito no mercado. Então, a gente tem que pensar sempre num todo. Por isso que a gente pensa nesses serviços também, de apoio ao estudante, porque não posso ficar assim, pensando só que na minha parte, que é emitir carta de aceitação em escola. Eu tenho que pensar em toda a vida da pessoa quando ela está chegando no Canadá. É super E essa importante, foi, né? acho que, a última pergunta aqui da Herman, perguntando justamente sobre isso. Ok. Qual seria a região mais em conta além de Toronto, a cidade? Tem muitas. Mas em Pois é, conta ficou fácil de responder. ficou É, fácil. que qualquer cidade no Canadá é mais em conta que Toronto. Pronto. Mas entra em contato, a gente vai entrar em contato com você, né? Assim que terminar a live Mas eu e espero da a gente passagem de agenda. avião, Kate. Depois você veja com ele com É, relação à passagem de avião. Porque se não se tiver como fazer a parada nos Estados Unidos, é uma história, Herman. Agora, se não puder fazer parada nos Estados Unidos, ou vai ter que ser nos países que a Kate falou, Panamá e esqueci o outro. Cidade do México fica um pouco mais limitado, né? É, Então aí ou então vai ter que ser São Paulo, Toronto, e quando abrir o voo de Montreal, que é 3 vezes na semana, São Paulo, já vou direto. Montreal, tá? Mas Mas então, vamos ver, né? A expectativa está aí para novembro, então muita todo coisa mundo aguardando aí. vai mudar Só que Muita vai. coisa acontecendo. muita coisa. Euler, muito obrigada. Imagina, pessoal. Que Desculpa, agradeço. pessoal, o tempo aí do combinado, já passamos 13 minutos. Tranquilo. É E um prazer poder compartilhar aí tanta informação. E, pessoal, isso é só um pouquinho das informações. A gente poderia ficar aqui muito ainda debatendo, podendo passar tanta informação que enriqueceria aí o planejamento de vocês. Mas eu tenho certeza que com essa equipe da Challenger vocês conseguem ter bastante informações para desenvolver o projeto de vocês e contem conosco também quando estiverem chegando aqui no Canadá. Foi um prazer participar da live. Estou à disposição de vocês para outras lives, para serviço, para ajudar, enfim. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. obrigada. E Ótimo. espero que tenhamos Obrigada, Ela. muitos clientes, com certeza. Agora as coisas vão começar a voltar ao que era antes. Vai sim, e se cuidem, e estamos à disposição. Valeu. Tchau, Obrigada, gente. Até tchau. quinta-feira que vem. Obrigada.